Amém, pessoal? Ah, que isso, hein? Ah, que é isso? Pessoal, eu estou muito honrado de poder estar aqui. Eu acho que tem muito tempo que, que eu não estava, né, assim, frequentando todos os dias. Depois eu vou ter uma oportunidade de poder contar meu testemunho, algumas coisas que eu vivi no particular com Deus. Já viu aquela coisa que você vive e ninguém mais vai entender? Só você e Deus sabe. Aquela que nem... Quem é casado aqui? Aquelas coisas que nem sua esposa vai entender. Ela já não entende, né? Esposa já não entende muita gente, né? A gente tenta passar, não, mas aí aquele negócio. Mas tem coisas que você vive com Deus que só depois, até você entender todo o processo, só depois que você vai conseguir transmitir isso de alguma forma. Mas eu fico muito feliz em poder estar aqui no Unidos novamente e poder estar servindo o ministério junto com o pastor Rogério, pastora Gabi, todos os obreiros. É uma honra para mim, para minha casa. Meu coração se alegra muito, porque a gente cresceu junto, né? A gente passou por muita coisa junto e durante todo esse processo eu acho que Deus vai formando, sempre vai formando a pessoa que nós somos, né? Formando nosso caráter em Deus, nossa vida com Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Essa última música falou sobre isso. Sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus, né? E esse mês de maio nós vamos falar sobre o reino dos céus. E eu tô com muito temor no meu coração, muito temor mesmo, porque esse é um assunto e um tema extremamente importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Todos os assuntos da Bíblia é importante, nós sabemos disso. Mas falar sobre o reino dos céus nesse tempo é um desafio muito grande. Porque você vai falar contra uma cultura extremamente que briga para poder destruir a visão de reino de Deus. Aquilo que nós aprendemos lá na escola bíblica dominical, hoje, se você for olhar a cultura bate muito em cima daquelas coisas tão simples a respeito de Deus. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se perdendo no meio do processo, né? A gente vai se perdendo no caminho, na nossa caminhada com Deus. E hoje, esse é praticamente o nosso grande desafio, né? Não se perder. Quantas vezes a gente se perde aí no dia a dia? É ou não é? Falar a verdade? Quantas vezes a gente se perde durante a semana, né? Nossas atividades aí no trabalho, faculdade, família, igreja. Quantas vezes a gente se perde? A gente se perde nas nossas emoções, a gente se perde nos nossos achismos, nas nossas certezas. A gente acha que Deus é algo e de repente a gente entende que a gente estava errado. Naquela situação que a gente precisava ser calmo, a gente age com raiva, com ira. Aquela situação que a gente precisa ser firme, a gente age com covardia. Quantas vezes a gente se perde? Então eu entendo que hoje é um grande desafio para nós permanecermos firmes em Deus. E a gente vai ver que, e eu quero destrinchar um pouquinho de Mateus capítulo 13, se você quiser já abrir, pode abrir. Eu quero destrinchar um pouquinho disso e nós vamos ver um pouquinho sobre... Um pouco não. Nós vamos ver o que esse capítulo e o que o trecho que a gente vai ler vai falar sobre o que é o reino dos céus. E capítulo 13 de Mateus, na verdade, Jesus vai falar ali 7 parábolas a respeito do reino dos céus. Ou seja, de cara... Nós já entendemos que ele tem total interesse com que nós entendamos o que é o reino dos céus, né? Se alguém virar para você e te perguntar, ei, resume para mim o que é o reino dos céus. Quem aqui conseguiria resumir? O que é o reino dos céus para você? Até hoje, em toda a sua história, em toda a sua caminhada com Deus,
O que significa o reino dos céus para você? E quando a gente vai olhar nos textos bíblicos, a gente vai olhar nos livros, nos evangelhos, no Antigo Testamento, nós vamos ver profecias a respeito do reino dos céus. No Novo Testamento, nós vamos ver essas profecias se cumprindo. Nós vamos ver Jesus falando do reino dos céus, não só em Mateus 13, mas a gente vai ver Jesus falar sobre o reino dos céus em praticamente em todos os momentos que a gente vê Jesus aqui na Bíblia. Ele fala sobre o reino dos céus quando ele fala com alguém. Ele fala sobre o reino dos céus quando ele fica a sós em oração. Ele fala sobre o reino dos céus quando ele está conversando com uma multidão. Ele fala sobre o reino dos céus quando ele está curando. Ele fala sobre o reino dos céus quando ele está batendo de frente com a cultura da época. A gente vai ver Jesus falar sobre o reino dos céus a todo momento, a todo momento. E é interessante que às vezes nós não percebemos o quão sério é isso. O quão sério. Olha só o nosso tempo que nós estamos vivendo. As pessoas hoje, elas são quem querem ser. As pessoas fazem aquilo que der na cabeça. Nós não servimos um homem qualquer que veio e nós criamos uma filosofia da nossa cabeça que esse homem é o nosso Salvador. Jesus veio, bateu de frente com o mundo, pagou o pecado, pagou o preço pelo nosso pecado, e hoje nós somos salvos pela graça. Nunca vai ser pelo que eu fiz, nunca vai ser pelo que você faz, sempre vai ser pelo que Ele fez. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino dos céus. E quando conhecemos o reino de Deus, o reino dos céus, algumas coisas elas começam a acontecer na nossa vida. E é sobre isso que eu quero que você fique muito atento. E que nesse momento da palavra, você respeitasse o momento da palavra. Eu queria te pedir isso. Que nós respeitássemos o momento da palavra. Eu falo em respeito porque eu desrespeitei muito já, né? Quantas vezes o pastor pregando e eu conversando. O pastor Rogério sabe. É porque ele não falava meu nome na hora do culto, mas ele via. Eu ficava conversando, mexendo no celular, fazendo muita coisa. Então eu acho que se eu errei, eu posso falar do erro também, né? Então, vamos prestar atenção nas entrelinhas daquilo que a palavra fala. Porque a gente vai falar de uma parábola que Jesus, ele fala ela e ele mesmo explica ela. Então, eu não tenho muito o que explicar do texto. E olha só, por que Jesus, ele tinha interesse em que eu e você, a gente entendesse algumas coisas a respeito do reino dos céus? Não precisa abrir não, mas Jesus, diante de Pilatos, e já no processo da crucificação, Jesus ele responde assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, planejaram os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus está diante de Pilatos, e ele está dizendo para Pilatos o seguinte: ei, meu reino não é daqui, meu brother. Meu reino não é daqui. Versículo 37 do capítulo 18 de João, fala assim, ó: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus está colocando aqui um filtro entre aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem. Ele está dizendo: ei, deixa eu falar, aquele que é de verdade vai ouvir minha voz. O que a palavra fala? Aquele que me ama, ele ouve a minha voz e
vive ela. Entende a palavra e pratica. Não é só da boca para fora. Não é só da boca para fora. Apocalipse 19:16 fala assim, ó, e no manto e na coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando de quem? Vocês entendem, cara, que Jesus, ele é o Rei dos Reis, que veio como homem, que nada e ninguém podia fazer nada contra ele pelo poder próprio, a não ser que ele se entregasse. Você entende? Aquelas pessoas que crucificaram a Cristo ali, elas não têm nada de diferente de mim, de você. Você entende que Jesus veio e Ele nos amou enquanto nós estávamos no pior do nosso pecado. Aonde o sacrifício de Cristo faz sentido se Ele me ama só quando eu estou certo? Ou só quando eu acho que eu estou acertando? O sacrifício de Cristo, meu brother, veio para você, veio para mim, simplesmente porque nós nunca vamos merecer, mesmo que a gente venha a todos os cultos, mesmo que a gente lê a Bíblia várias vezes, mesmo que a gente honre, mesmo que a gente faça, nós nunca vamos merecer o reino dos céus, nós nunca vamos merecer estar com Ele. Nós só estamos com Ele pela graça dEle, pela graça que vem dEle, pelo sacrifício que vem dEle. Eu quero ser um pouco redundante nisso, para que a gente crave isso na cabeça. Lembre sempre, todas as vezes que Jesus fala sobre o reino de Deus, Ele está falando sobre Ele mesmo. Quando Jesus, Ele diz lá uma parábola sobre o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus se parece, Ele está dizendo sobre Ele mesmo. Ele, o Rei dos Reis, veio como homem, e como homem Ele estava ali presente na vida das pessoas. Coloque sempre isso em mente. O reino dos céus, cara, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo ali representando. E aí, a gente vai andar pelos evangelhos. E você sabia que cada livro do evangelho ele apresenta Jesus de uma forma? Quem sabia disso? Por exemplo, o livro de João apresenta Jesus como filho. Se você for ler o livro de João, você vai ter uma ideia ali de João apresentando Jesus como filho, o Filho de Deus. Se a gente vê ali Lucas, nós vamos ver Lucas apresentando Jesus como Salvador. Se nós formos ver o livro de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Aquele que veio para servir pecador como eu e você. E aí quando a gente vai para Mateus apresenta Jesus como rei. Olha só como o evangelho, e cada autor aqui ele traz uma visão a respeito de Jesus. Servo, filho, rei e salvador. Olha só quem que nós servimos. Será que o diabo tem poder para fazer alguma coisa contra aquele que Deus diz para que Deus quer abençoar, que Deus quer estar perto, escolhe estar perto, quer estar junto? Satanás tem autoridade para agir onde Deus fala para ele não agir? Não tem, meu brother. Satanás só age quando a gente abre brecha para ele agir. Só quando ele abre brecha, quando nós abrimos brecha. Nós precisamos entender, gente, quem nós servimos, para a gente poder ser mais ousado. Sabe por que a gente não é ousado? Porque nós não aprendemos a respeito de quem nós servimos. Todas as pessoas que entenderam quem serviam, elas foram ousadas. Os discípulos, os apóstolos, foram ousados porque sabia quem estava servindo. Você acha que a cultura daquela época não batia nos apóstolos? Não, nos discípulos não? Você acha que batia menos do que agora? Você acha que perder uma amizade, deixar de curtir você, deixar de fazer alguma coisa com a gente, bloquear a nossa conta, você acha que fazer alguma coisa é comparado ao que aquela galera fazia? Fala, a galera morria por causa de Cristo. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles sabiam quem era Cristo. Eles sabiam o que era o reino dos céus.
O reino dos céus alcançou o coração deles. Ninguém em sã consciência entrega a sua vida assim, por algo que não acredita. É simplesmente porque o reino dos céus alcançou o coração de algumas pessoas. E essas pessoas, elas foram pessoas que o próprio Deus usou. E graças a Deus hoje a gente pode ler sobre elas, entender a história, ver o que aconteceu, para que a gente possa aprender também a viver. Ou você acha que nesse tempo a gente não pode fazer diferença? Na cultura que a gente vive, na política, na nossa empresa, onde a gente trabalha. Diferença. Só que é impossível você fazer a diferença se você não tem entendimento certo a respeito de Deus. Se você não entende da maneira correta a respeito de Deus, meu brother, você vai ter um entendimento errado a respeito de muita coisa na sua vida. Se sua vida com Deus não for baseada em um entendimento correto a respeito de quem Cristo é, eu vou te falar, a sua vida com Deus provavelmente é uma farsa. Porque sentar aqui, ouvir a palavra, sentar aqui e cantar, não mostra muita coisa. Porque Deus olha o coração. Aí, olha só as palavras que as parábolas que Jesus utiliza no capítulo 13 de Mateus. Ele utiliza a parábola do semeador, a parábola do joio no meio do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede de pesca. 7 parábolas para falar para mim e para você. O reino dos céus se parece com, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é isso, aquilo, aquilo. E quem é o reino dos céus? Quem está ali representando o reino dos céus? O próprio Jesus. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas? A forma como eu ajo é semelhante. A forma como eu sou é semelhante. Qual que é o cenário daquela época? Só antes da gente poder ler o texto. Qual que é o cenário ali? Jesus, ele pregava nas sinagogas, ele ensinava nas sinagogas, então ele afasta, vai para a praia e começa a pregar para as multidões que estão ali reunidas do lado ao lado do Mar da Galileia. E ele começa a ensinar as pessoas utilizando exemplos que faziam parte do cotidiano das pessoas. Então, quando Jesus utiliza, por exemplo, a parábola aqui que é o que a gente vai falar hoje, a parábola do joio no meio do trigo, ele está utilizando exemplos que eram muito comuns naquela época. Era como se Jesus hoje, se ele fosse falar para nós através de parábolas, era como se ele estivesse usando a inteligência artificial, se ele estivesse usando as redes sociais para poder mostrar como funciona o reino dos céus. Então era mais ou menos assim que Jesus fazia. As parábolas elas tinham sentido para as pessoas da época, porém, hoje nós podemos pegar isso aqui e poder entender o que Jesus quis dizer. Por quê? Porque cada palavra que Jesus diz nessas parábolas, ela tem uma profundidade grande, tem o porquê. E aí, Jesus começa a falar com essas pessoas a respeito do reino dos céus, e existia ali, e quem eram aquelas pessoas que estavam ali, né? Aquelas pessoas eram judeus, porém, no meio ali tinha saduceus, tinha fariseus, tinha essênios, tinha zelotas e os sicários. Só para vocês entenderem, saduceus era a galera mais conservadora. Os fariseus eram os estudiosos da lei. Os essênios, os mais rigorosos quanto à questão de rituais. Os zelotas e os sicários era a galera revolucionária. Tinha gente de tudo quanto é jeito ali. E Jesus estava falando, o reino dos céus funciona assim, 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 assim. E além dessas categorias aí que a gente falou, também tinha a cultura helenística, né? Que, na verdade, é uma mistura de várias culturas ali, principalmente a cultura greco-romana, que era a galera que tomava conta da época. Era o rei da época, né? Roma oprimia o povo. E a forma como esse domínio de Roma exercia no meio do povo ali, um dos aspectos que era mais agressivo, né, para o povo que estava ouvindo Jesus, era o quê? Era o sistema tributário que Roma aplicava no povo. Qual que era que eu separei 2 aqui. O primeiro, eu não sei se é assim que fala,
mas é o tribulum soli. É o imposto sobre a terra baseado na produção. Então, tudo que você produzia, você tinha que pagar imposto. Tudo que você plantava, colhia, você pagava imposto. Todas as vezes que você ia no mar, pescava, você pagava imposto daquilo que você fazia. A galera que pescava, eles pagavam em média, eu tava dando uma lida, a média, vou falar uma média porque a gente poder facilitar o entendimento, mas era mais ou menos de 25% a 40% da produção que eles pagavam por imposto. E esse imposto dizia o quê? Se você pagar, você tem autorização de trabalhar, de pescar no mar. Se você não pagar, tem algumas consequências. Quais consequências? Ser torturado. Eles faziam coisas com a sua família. Então era um povo que estava ouvindo Jesus ali e estava oprimido. O que que isso mostra? Aquela galera que estava ouvindo Jesus ali, 2 pontos. 2 pontos. Primeiro, aquela galera que estava ouvindo Jesus, normalmente é uma galera que ansiava por uma ação divina, para libertar eles daquele cativo, daquela situação. Era uma galera que estava sofrendo. Era uma galera que tinha, vou chamar hoje no nosso tempo, a gente poder entender, tinha lote, tinha casa, tinha tudo, perderam. E eles começaram a fazer comunidades próximas ao Mar da Galileia. Então eles começaram a viver ali em comunidades. E eles começaram a viver uma pobreza, porque eles trabalhavam para se sustentar e ainda assim tinham que viver com todo esse imposto. Qual que é o outro cenário? Primeiro, a galera ansiava por alguém ou por uma ação divina para sair daquela situação. Segundo cenário, qualquer pessoa que levantasse a voz para falar sobre reino, justiça, valor e colheita, essa galera ia ser literalmente atacada ou acompanhada de perto, tanto por essas categorias de pessoas que nós falamos, quanto também pelo governo romano. Então Jesus não só entrou no barquinho e começou a ensinar. Aquilo que Jesus fez foi algo extremamente perigoso para a época. Jesus estava à vista de todos, ensinando contra o governo da época, ensinando um novo reino, dando uma nova visão, uma nova perspectiva de vida. Vamos lá no livro de Mateus? E olha só, Mateus 13, 24. A gente vai falar sobre a parábola do joio no meio do trigo. Fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus, ele é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu tempo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Na parábola que fala aqui, não. Não mexe com isso não. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranquem também com ele o trigo. Deixá-los crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhi no meu celeiro. Aí a gente vai pular aí mais 2 parábolas e a gente vai lá aonde os discípulos pedem para que Jesus explique essa parábola. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, e então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele fala da parábola para a galera, para a multidão, porém a explicação é para os seus discípulos. Provavelmente aquela galera que ouviu também, provavelmente deve ter ficado com dúvida, né? E aí eu me perguntei, pô, Jesus, você podia ter dado essa explicação lá em cima do barco já, né? Já estava lá, já explicava para a galera. E aí a gente começa a entrar um pouquinho dentro desse texto, e a primeira pergunta é: como funciona o reino de Deus? Como funciona o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus, nesse exemplo, ele usa o processo de semeadura para explicar como funciona o reino. E aí, eu peguei três pontos. Se tiver alguém que estuda aí essa parte, depois me ajuda a entender. Mas eu peguei 3 pontos aqui. O primeiro processo para semeadura é o quê? Preparar o solo. É ou não é? Preparar o solo. O que Jesus diz na explicação? O que Jesus está falando aqui na explicação? Quem é o mundo? Ou quem é o campo? O mundo, né? Acabei de falar. O campo é o mundo. E aí, preparação do solo. E aí eu quero poder mergulhar um pouquinho aqui. Eu vou ser um pouquinho mais didático aqui com vocês. Deus criou o mundo em perfeito estado. Isso a gente vai ver lá em Gênesis. Certo? Com todos os detalhes que eram necessários para que pudesse haver vida. Houver vida. Existir vida. Então não faltou nada na criação. Concordam comigo? Ou faltou alguma coisa na criação? O que faltou? Nada. Certo? Gênesis 1:31 fala assim, ó: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Para Deus ter falado que ficou bom, era bom. A criação por si só, ela faz o quê? Ela revela Deus, certo? Se a gente for em Salmos capítulo 19, versículo 1, vai falar assim, ó: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se você sair agora e olhar para a lua, você vê Deus. Quem mais poderia ter o controle do universo na mão? Né? Como é que foi a palavra lá? Deus não parou só o sol, ele parou tudo. Parou a galáxia. Quem mais poderia ter o poder? Se você está respirando aqui, você vê Deus. Tudo isso está no controle de quem? Da criação de Deus. Certo? A verdade é que o solo, ele está preparado para que a semente dê fruto. Certo? Falta mais nada. Quem precisar respirar tem ar para respirar. Quem quiser água tem água para beber. Tem tudo. Sol para esquentar, frio para dar uma esfriada, cadeira para... Tem tudo. E o solo, ele pode ser entendido como sendo um mundo físico, um mundo espiritual ou simplesmente o nosso coração. Se nós formos olhar para o solo aqui, a gente pode ir por 3 linhas diferentes. A gente pode olhar para o solo, nosso coração, onde precisa germinar a semente. A gente pode olhar para o mundo físico, onde realmente é o chão mesmo, que a semente é colocada. A gente pode olhar o mundo espiritual, que existem coisas espirituais que espiritualmente você lança e espiritualmente você colhe.
Então, quando a gente fala de solo, o primeiro entendimento é: o mundo, Deus criou pronto para que a vida pudesse ser replicada, gerada. Certo? Segundo ponto do processo da semeadura: a qualidade da semente. Primeiro eu tenho um solo que já foi tratado, criado, está pronto. Agora eu preciso olhar qual é a semente que eu vou lançar nesse solo. E aí, Gênesis 1:26 fala assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Se o campo é o mundo, a boa semente é quem? O que a Bíblia acabou de falar para a gente? Os filhos do reino. Quem é a semente? O mundo está apto para gerar vida. Agora, qual que é a qualidade da semente? E aí, quando a gente vai em Gênesis, Jesus fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A Bíblia fala que Deus soprou o sopro de vida no homem. E aí, quando a gente vai nesse texto e olha a palavra semente, quando a gente vai na palavra grega lá, que é a original dessa palavra semente, a palavra grega se chama esperma. O que significa esperma? Um dos significados: qualquer coisa que possui força vital ou poder de gerar vida. A qualidade da semente, ela está totalmente ligada à condição de gerar vida. Processo de semeadura: preparação do solo. Segundo, escolher bem a semente. E essa semente, o que tange ela ser boa ou não, é a capacidade que ela gera vida. Terceiro ponto desse processo: a época que você vai semear. Qual é a época que você vai semear? Se a gente for ver na produção, existem épocas para cada estação, para cada tipo de semeadura. Tem a época do trigo, tem a época do milho, tem a época de cada tipo de semente. Então você não pode semear na época errada, porque senão dá problema. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala assim, ó: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que esse versículo diz? Esse versículo fala que nós somos criados em Cristo para um propósito de Deus que Ele havia planejado. Ou seja, se você é uma semente, que o sopro de vida está em você, e você está nesse mundo, no qual Deus já criou um mundo completo, e você foi plantado nesse tempo, nessa época, é porque Ele planejou algo para você. Não existe o acaso, você não está aqui por acaso. Certo? Eu falo isso porque hoje a gente vive uma geração da galera que não quer mais viver, brother. E eu falo para vocês porque eu, Samuel, ninguém fez isso. Eu, Samuel, eu tive a vontade de arrancar minha própria vida. Há alguns meses, algum tempo atrás, não está muito distante. E aí, cara, quando você entende, ou melhor, quando você esquece que você está aqui com um propósito, que você foi criado para um fim, que você está aqui, e se você está esperando porque Deus quer te usar de alguma forma, quando você esquece disso, a vida perde o sentido. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter conquistado o seu sonho pessoal que for, se você se esquecer do propósito de Deus para a sua vida, você vai perder o amor que você tem por viver, cara, por respirar. Eu sou grato a Deus, cara, porque Deus me proporcionou e me deu muito mais do que eu pensaria que eu poderia ter. E mesmo assim, a minha vida chegou a um momento onde eu perdi o sentido dela. Eu orei várias vezes, eu falei assim: Deus, por favor, eu não quero mais viver. Por favor. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu falei assim: Deus, eu não quero mais viver.
Não quero. E aí depois eu vou trazer esse testemunho, mas a época da semeadura, cara, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é só sobre o tempo sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida, é o tempo pelo qual nós estamos agora. Cara, deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela nunca mudou. E a palavra de Deus, ela fala que homens que não tinham capacidade nenhuma, esses homens, eles mudaram a época deles. Esses homens revolucionaram a época deles, não porque eles eram bons, mas porque eles entenderam o reino, como funcionava o reino dos céus. Como funcionava o reino dos céus. Se você entender como funciona o reino dos céus, cara, você não precisa fazer nada, você só precisa estar disposto. Você só precisa se colocar, se posicionar. O pastor João falou algo extraordinário nos últimos cultos, eu não sei se foi no último, mas ele falou algo sobre consagração, cara. Todas as vezes que Deus usava alguém, esse alguém se consagrava. Cara, você se consagra, ou você vem no culto querendo ser cheio, simplesmente. Cara, você se consagra, você busca. Se tem algo que eu aprendi nesses últimos tempos, cara, foi olhar para Deus e falar assim: Deus, eu estou olhando para o Senhor mesmo agora, não tem ninguém me vendo. Eu não preciso agradar ninguém aqui, eu não preciso mostrar para ninguém, eu não preciso prestar conta para ninguém agora. Agora é eu e o Senhor. Então, você entende isso, cara? Que Jesus é um Deus, que Ele é coletivo, é um rei de um reino que junta pessoas, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus individual, que olha para o seu coração, para o meu coração, olha para a minha dor, para a sua dor, olha para a nossa pequenez de mentalidade, cara. E aí, você sabe disso, você se lembra disso. Então olha só, Jesus usa o processo de semeadura para falar sobre reino. E o processo de semeadura fala sobre solo, fala sobre semente, fala sobre época. Deve ter mais, deve ter vários, mas esses aqui servem para nós hoje. E aí o texto continua: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o que Jesus está fazendo? O reino dos céus é semelhante ao homem que pegou a boa semente e semeou no seu campo. Porém, quando seu servo estava dormindo, o que aconteceu? O inimigo veio e semeou o que no meio da plantação? Fala comigo: joio. Joio. E ó, vazou fora. O que isso nos mostra? Essa parte do texto, ela vai falar um pouquinho sobre vigilância e sobre a astúcia de Satanás. Tem uma frase que eu vi quando eu era lá da Bleia. E minha mãe falava assim, ó: diabo vem com um sapatinho de algodão. O que ela está querendo me dizer? Satanás vem, ó, sorrateiramente, ó. Você não vai ouvir nem a pisada dele. E quando a Bíblia fala que enquanto os servos dormiam e veio o inimigo dele e semeou o joio, poderia ser um sono de descanso. Não quer dizer que eles estavam dormindo no trabalho. Quer dizer que tem coisa melhor, gente? Trabalhar o dia todo, chegar em casa, tomar um banho, sentar no sofá, ver uma TV, na cama, pegar um trem para comer, tomar uma Coca-Cola. Não tem coisa melhor não, velho. Só que Satanás, ele é astuto. Espiritualmente falando, e olhando isso aqui com os olhos espirituais, às vezes na nossa inocência, de nem sempre estar fazendo errado, mas Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão. E olha só aqui algumas coisas. Satanás, ele é mestre em transformar aquilo que Deus criou para ser bênção, e transformar isso em maldição na nossa vida. E aí eu falo de relacionamento, de namoro, casamento. Quantas vezes eu transformei maldição momentos no ministério que era para ser bênção na minha vida, eu transformei em maldição. Sabia? Que se você, dependendo da sua intenção do seu coração, cara, não vai. Ah, estou fazendo para Deus. Tá não, para. Ah, estou tocando, tá tocando para Deus não. Para.
Ah, estou pregando. Tá não, está pregando não. Existe muita sinceridade no nosso coração nesse momento. Por isso que eu falo, cara, eu estou com muito temor aqui a Deus. E falei para Deus, eu estou com muito temor, sinceramente. Porque eu tenho muito medo de falar algo e a minha responsabilidade aqui, todo mundo que está aqui no altar, é uma responsabilidade gigantesca, extremamente gigantesca. Por isso eu falo, bicho, não sobe aqui de qualquer jeito, não vem para cá de qualquer jeito. Isso não quer dizer que você não possa estar aqui de qualquer jeito. Aqui é o melhor lugar para você estar. Mas se você está disposto a fazer algo para Deus, se consagra. Se consagra. Senão aquilo que é para ser bênção vai virar outra coisa. E aí, Satanás é mestre para usar aquilo que é inofensivo para destruir família, ministério. Por exemplo, música. É ofensivo? Não. O lugar, o ambiente que você está, pode ser ofensivo? Não, às vezes é inofensivo. Galera, amizade é ofensivo? Talvez não. Mas ele vem com essa parte de algodão. Algumas amizades que eu tinha que parecia tranquila demais. Foi a galera que me arrebentou. Quem que vocês acham que me levou para beber cerveja a primeira vez? Foi a galera do mundão? Não. Foi quem? Galera da igreja. Foi a galera da igreja que eu cheguei em casa vomitando, porque a gente saiu depois do culto para assistir a luta. Estou confessando meu pecado. A gente saiu, vamos assistir o UFC. Vamos onde? Não, tem um barzinho lá no Marista que está passando a luta. Vamos sentar lá e vamos assistir. Vamos. Galera da igreja. Não vou expor. Mas foram eles que me fizeram o quê? Toma aí, moço, que você é bobo, tem ninguém aqui não. Estava no altar tocando, meu brother. Vocês acham que vida com Deus é brincadeira, gente? De verdade. Nós vivemos em um tempo onde a gente tem vários ministérios, né? A gente tem várias igrejas, a gente tem vários movimentos aí a respeito de Deus, cara, mas, sinceramente, Samuel, tá? Isso é do Samuel. Eu creio que nós estamos indo para um tempo onde essa questão de movimento vai acabar, meu brother. O que vai valer é a nossa sinceridade com Deus. Porque quando a coisa apertar, os movimentos vão embora. Vários líderes estão caindo, várias coisas vão acontecer, e sabe o que vai valer? A nossa vida com Deus. Porque se você estiver no ministério por causa de uma pessoa, o dia que essa pessoa vacilar, você vai sair? Ou é você e Deus, ou é você e quem? É você e Deus, cara. Nem a Laura, que é minha esposa, ela tem autonomia para poder me dizer ou não como eu vou andar com Deus. E nem eu com ela. Eu e ela, a gente aprendeu a conversar muito, cara. Hoje eu estou com meu filho, né? Que 2 meses está aí. Eu vou trazer aqui para eles arrumar um chifre e ficar no colo aí, brincando até. Mas nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos entendendo o reino de Deus, cara. E vou te falar com toda a sinceridade do meu coração, com toda a sinceridade. Eu tenho aprendido que andar com Deus não é andar somente por andar de qualquer jeito. Igual eu ando com fulano, igual eu vou com ciclano. Não é. Andar com Deus não é simplesmente estar aqui sentado todos os dias. Andar com Deus é fora daqui, é lá na minha casa, no meu quarto, na minha intimidade. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente uma resposta daquilo que você busca no individual. Então, se você está aqui e fala assim, poxa, hoje eu não saí cheio do culto. Cara, sinceramente, vou te falar. Olha para a sua vida fora daqui. Olha para a sua vida fora desse ambiente aqui. Isso diz muito a respeito de como você entende o que é o reino dos céus. E é isso que Jesus estava querendo dizer. E olha só. Eu vou ter que correr, né? E Satanás tanto é astúcio, e deixa eu só falar um pouco sobre a semente que Satanás colocou ali, o joio. Ele lançou o joio. O que é o joio, né? O joio ele é muito parecido com o trigo. Muito parecido. E aí a gente entra para o nosso contexto de igreja, né? Nosso meio, claro, o mundo, que ele fala aqui, não é igreja. O campo não é igreja, o campo é o mundo. Tá? Mas se no mundo tem a boa semente, que são os filhos do rei, esses filhos do rei reúnem onde? Na igreja, praticamente, né? Então acredito que o joio também ele pode estar dentro da igreja.
pode estar dentro da igreja. E o joio não quer dizer simplesmente se você é predestinado ou não. Não é sobre isso. É sobre você estar aqui e ter a mentalidade de joio, ter a atitude de joio, ter a cultura do joio na sua vida. E se a gente for ver, o joio ele é muito parecido com o trigo. E aí quando a gente for ver, vai ver hoje, qual que é o assunto do momento hoje na rede social? The king, the best, the tal. Qual que é o assunto? E aí quando a gente olha com os olhos naturais, o que a gente faz? A gente ri, brinca e tal, zoa, repete, traz e tal. Mas quando você olha para os olhos espirituais, para aquilo que está acontecendo hoje na atualidade, você vai ver que Satanás está fazendo piada com aquilo que a Bíblia nunca brincou. Falar em línguas. Você acha que a Bíblia brincou de falar em línguas um dia? Pelo contrário, falar em línguas foi quando o Espírito Santo desceu. E aí Satanás, através da artimanha dele, de chegar sem ninguém perceber, de repente a galera está com vergonha de falar em línguas, simplesmente porque virou piada no meio da galera. Pessoas vão parar de começar a buscar o batizar no Espírito Santo, o falar em línguas, simplesmente porque o falar em línguas todo mundo está rindo, agora todo mundo que fala em línguas agora não sabe nem o que está falando, ou seja, Satanás, com um sapatinho de algodão, está distorcendo dentro da igreja um assunto que nunca deveria ser piada, meu brother. Nunca deveria ser coisa de riso. Pelo contrário, a palavra fala assim, que o inferno não prevalecerá a igreja do Senhor. Se alguém entrar na minha casa e zoar minha esposa, está lascado. Eu dou a minha vida pela minha família, meu brother. O que está acontecendo? Satanás entra na nossa casa, brinca com aquilo que é sério para nós e a gente faz o quê? Sabe o que Satanás está fazendo? Enquanto o povo dormia, Satanás vem, lança o joio e vaza. E aí, quando a gente vai olhar aqui no texto, vai falar assim, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aonde que o joio foi percebido pelas pessoas? Quando ela gerou fruto. Até que ela não gerasse fruto, ela não tinha sido percebida pelos servos. Porque ela era muito parecida. Cara, dá vontade, não dá? Assim, cara, alguém brincar com um assunto sério. Às vezes a gente cai nisso também, a gente brinca, a gente fala, mas se a gente for olhar com os olhos espirituais, isso é muito sério, cara. E aí, olha só, apareceu também o joio quando produziu fruto. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram, Senhor, o senhor não semeou uma boa semente? Ou seja, o senhor não plantou a galera lá com sopro de vida? E aí, de onde vem, pois, esse povo aí, esse joio? E aí ele fala, lhes respondeu, o inimigo fez isso. O que a gente entende aqui, gente? As pessoas, elas entenderam que algo estava errado na plantação. Tem joio no meio. Mas quem fez isso? Quem que tem autoridade para identificar a raiz das coisas, se não Deus? Deus falou assim, foi o inimigo. Então quem percebeu a ação do inimigo foi Deus. Os servos apenas perceberam que algo não estava certo, mas foi o dono que identificou quem plantou o joio. Aos nossos olhos naturais, nós vamos conseguir identificar algumas coisas que não estão certas na nossa vida. Mas é em Deus que nós vamos entender a natureza dessas coisas. Então, a importância da gente ter um entendimento correto a respeito do reino dos céus é a gente estar perto de Cristo, para que sempre que algo for identificado, sempre que a gente conseguir ver, Deus possa nos mostrar a raiz dessas coisas. E mesmo que foi quando a gente estava descansando, ou a gente estava com a cabeça tranquila e Satanás trouxe algo que a gente possa ouvir de Deus, foi o inimigo que plantou isso aí. Foi o inimigo. E aí, tem uma frase que eu ouvia também, que eu trouxe para cá, que eu gosto muito dela. E ela fala a respeito do fruto, né? Qual que é a forma de identificar o joio? Quando ele frutifica, certo? E aí tem uma frase que fala assim,
O sucesso no ministério de uma pessoa não é medido pela quantidade de pessoas que seguem essa pessoa, mas pela quantidade de pessoas que seguem Cristo através dessa pessoa. E hoje a gente vê uma galera que tem muitos seguidores, e a gente chama isso de fruto. A gente vê uma galera que tem muito movimento, nós chamamos isso de fruto. E pode ser. Deus pode abençoar pessoas e colocar pessoas para andar com você e você ser influência para uma multidão. Pode ser. Mas nós precisamos estar conectados ao reino, ao dono do campo, ao dono de tudo. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quais são os frutos do Espírito? Que a gente possa orar a Deus para que a gente possa começar a frutificar isso. Como é que a gente vai olhar para uma pessoa e entender que tipo de fruto ela está dando? Jesus está mostrando os frutos do Espírito. Jesus está nos mostrando quais são os frutos que a gente precisa entender e identificar. Quais são os frutos desse mundo? Quais são os frutos do joio? Sabe o que o joio faz numa plantação? Primeiro, o joio rouba todos os nutrientes da plantação. Segundo, o joio, ele não permite que a plantação receba a luz devida para que ela possa crescer com saúde. Terceiro, ele atrasa a plantação. Quarto, ele atrasa a colheita. O joio, ele só traz dano. E aí, eu vou ler o último trecho e já vou para o final. Mas os servos lhe perguntaram, depois que eles identificaram o joio e chegaram no senhor deles. E aí eles identificaram e falaram assim: Senhor, o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? O que é que Jesus fala? O que o dono do campo fala? Não. Replicou ele: para que ao separar o joio, vocês também não arranquem o trigo. Fala sobre o nosso papel como igreja. E aí eu entro muito no nosso julgamento como igreja para as pessoas. A gente aponta o dedo para a galera lá fora. A gente fala de todo mundo, a gente vai lá e acusa, a gente vai lá e faz isso. Ou seja, Senhor, se joio está no meio aqui, vou mandar vazar. Senhor, o senhor quer que eu vou lá e põe para moer e arranque tudo? Ele falou: não mexa. Não mexa, porque se você mexer, você ainda vai arrancar o trigo junto. Deixa com que eles cresçam juntos. O crescer junto com o joio, cara, o crescer junto com o joio faz parte do reino dos céus. Reino dos céus. E aí eu me perguntei para Deus: poxa, eu achava que o reino dos céus era a gente encontrar o joio e já passar o facão. Sair arrancando, sair passando o facão em todo o joio que a gente encontrar pela frente. Mas não, o reino dos céus, ele fala para a gente o seguinte: ei, é necessário que cresça junto. Até o dia da colheita. E aí quando a gente vê aqui o que a Bíblia fala sobre colheita, esse dia da colheita representa o quê? A volta de Cristo. E aí ele fala assim, ó: no dia da colheita, eu vou pedir que os meus anjos ceifadores, eles vão começar a separar. Aquilo que é palha, aquilo que é joio vai para o fogo. E aquilo que é trigo, aquilo que vocês vão juntar e colocar no meu celeiro. E aí aqui fala da volta de Cristo. Qual que é o nosso papel como igreja? Tem uma ilustração que eu queria concluir com ela. Eu nem sei se está na hora, eu nem sei até que hora que eu tenho. Pode ir? Continuar? Posso concluir? E a ilustração é assim: imagina que você está num barco e você começa uma correnteza muito forte e de repente uma pessoa que você não conhece cai na água e ela começa a se afogar. O que você faz?
Entendeu? Você está no barco, começa uma correnteza forte, uma pessoa que você não conhece cai na água. O que você faz? Ela começa a se afogar. Opção 1, você fica olhando para ver se alguém vai ajudar essa pessoa. Opção 2, você pega uma boia salva-vida e joga na água, para que essa pessoa tente segurar e você tenta puxar ela para o barco. Opção 3, se amarra uma corda na cintura, mergulha na água, na correnteza e tenta segurar essa pessoa com a mão. Seja muito honesto, o que você faria? Você não conhece a pessoa, você pularia na enxurrada atrás dela? Pularia? Fala sério, pularia? Agora, e se essa pessoa fosse o seu filho? Você pularia na água atrás dele? Se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, você pularia na água igual ele, atrás dele? E aí a gente entende o sacrifício de Jesus por nós, né? Tem um livro que se chama, e eu tô meditando muito nele para algumas coisas que eu tô querendo, que fala, o nome do livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, de John Burke. Extremamente bacana o livro. E ele tem uma frase que fala assim, ó: devemos procurar imitar Deus, o Deus que mergulhou Ele mesmo no esgoto da vida humana na pessoa de Jesus. Ele resume o que é viver o reino dos céus. Devemos procurar imitar o Deus que mergulhou Ele mesmo no esgoto da vida humana na pessoa de Jesus. O Jesus invisível, ele precisa se tornar visível no meio da igreja. O Jesus invisível precisa se tornar visível lá fora. Isso só vai acontecer se a gente se posicionar, se a gente entender quem Cristo é na nossa vida. Amém? Fica de pé aí. Que a gente nós possamos, né, sair daqui hoje com essa mentalidade. A mentalidade de que o reino dos céus, ele é semelhante a algo totalmente diferente da nossa cultura, do nosso tempo. E você, às vezes, é uma semente. Sabe qual que é o ciclo da semente? Olha só o ciclo da semente. Fala comigo: germinação, crescimento vegetativo, floração, frutificação e produção de semente e morte. Se você é uma semente que Deus plantou nesse tempo para frutificar, você vai ter o tempo de germinar, você vai ter o tempo de gerar vegetação, você vai ter o tempo de florescer, porém você também vai ter o tempo de frutificar e gerar novas sementes. Isso fala de nós levarmos o evangelho para as pessoas. Feche seus olhos, eu queria orar com vocês antes de entregar para o pastor. Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite nós estamos aqui e a Tua palavra foi ministrada e eu acredito que a galera que abriu o coração para o Evangelho do Senhor, para entender o reino do Senhor, o Senhor falou sobre o reino dos céus, enquanto o Senhor estava aqui como homem na terra, o Senhor falou sobre o reino dos céus através de músicas, o Senhor fala sobre o reino dos céus através de vida de pessoas, e eu te peço, Espírito Santo, para que o reino dos céus ele comece a se manifestar no nosso tempo, para que a vontade do Senhor possa começar a se cumprir no nosso tempo. Pessoas aqui que às vezes nunca foram usadas, que elas possam começar a ser usadas por Ti, se colocarem à disposição. Pessoas que estão afastadas possam voltar para o Evangelho do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que a Tua palavra seja real na nossa vida, não da boca para fora, não porque alguém diz, não para provar para alguém, mas que a Tua palavra seja real ao ponto de nós vivermos ela e nós negarmos o mundo. Tudo aquilo que Satanás tem trazido, Deus, e a gente não tem percebido, eu te peço para que o Senhor traga à tona e exponha, Deus, os nossos pecados, para que a gente possa nos arrepender.
Assim como a tua palavra diz que felizes são os que choram, Pai. E o choro na Bíblia, ela diz muito sobre o choro como se fosse uma mãe que perdeu um filho. Porém, Pai, é um choro que quando uma pessoa olha para os seus pecados, ela tem esse mesmo sentimento de dor, sentimento de tristeza, ao ponto de se arrepender. Se a tua palavra, Deus, for gerar tristeza no nosso coração, eu oro para que gere tristeza no nosso coração, mas que essa tristeza possa gerar vida também. Se tem alguém aqui nessa noite, às vezes que Deus falou com você, ou que o Espírito Santo de alguma forma incomodou você, eu queria poder orar com você. Você está afastado, está levando as coisas de qualquer jeito, eu queria orar com você. Você está aqui porque alguém te convidou, eu queria orar com você. Se você estiver aí no meio e quiser levantar a mão, eu queria só orar com você. Os obreiros estão aqui também para poder orar com você. Você que tem o desejo de poder viver mais intensamente esse reino dos céus, eu queria poder ver você que está com esse desejo. O Espírito Santo possa gerar no nosso meio e esse desejo de viver a vida de Deus, de viver não de falsidade ou de qualquer jeito, mas viver com intensidade o reino. Pai, eu oro por essas pessoas, te agradeço, Deus, por cada uma delas, que o Senhor possa se revelar na intimidade, no individual de cada um, e que a partir de hoje essas pessoas possam entender que o reino dos céus, ele é real, ele é mais real que essa cadeira, que esse chão que a gente pisa. Espírito Santo de Deus, se tiver mais alguém que quiser vir aqui, eu quero orar com você. Você que está aqui, quer aceitar Jesus, você nunca entregou sua vida para Jesus, você quer aceitar Ele. Se você estiver aqui, meu brother, e quiser vir aqui, eu quero orar com você também. Essa noite, esquece quem está do seu lado, essa noite Deus chamou você para estar aqui, e não foi à toa que nós falamos sobre o reino dos céus. Se você estiver aqui, eu quero orar com você. Pai, eu oro, Deus, pela vida do meu irmão, eu oro pela vida das pessoas que estão ali sentadas. Traz a revelação, Deus, traz a revelação, Deus, da tua palavra, a revelação da tua presença. Pai, essa é minha oração, nos perdoa pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.